Segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Os quadros do programa Vida Plena proporcionam informações e reflexões que lhe darão bem-estar global. Está começando o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Ablin. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando! Sábado, 16 de agosto de 2025, com seu programa semanal de saúde, cheinho de dicas e informações. Na reflexão, você continuará acompanhando uma série da Bíblia Sagrada sobre o livro de Apocalipse, dirigida pelo pastor Emerson. No quadro das curiosidades, Lili Bold continuará nos trazendo informações valiosas com relação à saúde e os alimentos que consumimos. No quadro Conselhos sobre Saúde, Ellen White mostrará como podemos cooperar com Deus por meio de uma observância inteligente às leis da vida e da saúde, pois a saúde é um dom precioso concedido ao homem. No quadro Princípios Educacionais, receberemos orientações preciosas com relação ao tema educação. A reflexão da semana com o pastor Emerson Garcia Metzger. Olá, amigos da Cidade Alta FN. Que alegria poder estar falando mais uma vez com você no dia do Senhor, no Santo Sábado, este momento tão gostoso onde passamos aqui alguns minutos juntos. Hoje, nós vamos falar um pouquinho a continuidade do capítulo 14. Semana passada, falamos sobre os 3 anjos que proclamavam o juízo de Deus. E agora, vamos falar sobre a ceifa e a vindima. Olha que interessante isso. Haverá uma ceifa, haverá uma colheita. E agora precisamos entender sobre esse assunto. Então, abra a tua Bíblia. A hora que você puder, talvez você não possa agora, mas quando você chegar na sua casa ou algum lugar onde você possa abrir a palavra de Deus, você abra em Apocalipse 14, do verso 14 até o verso 20. E nós teremos ali uma mensagem muito interessante que vamos explanar agora neste momento. Diz assim: E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e cega, e já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. Aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: Lança a tua foice aguda, e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice na terra e vindimou as uvas da vinha da terra. E lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Nossa, o que tudo isso quer dizer? Vamos começar pela primeira parte ali. Primeira parte onde diz que aqueles, os escolhidos por Deus, seriam agora ceifados, seriam recolhidos. E isso está muito breve para acontecer. Assim que Jesus puder ver todos os livros da vida de cada uma das pessoas que já viveram ou que ainda estão vivendo,
Quando ele avaliar e julgar todos esses livros, haverá o momento da ceifa, da colheita, e haverá a separação daquilo que é do bem e aquilo que é do mal. E isso está muito próximo de acontecer. Algumas coisas ainda faltam para o final do mundo, mas já está muito próximo. Em Mateus 24, no verso 12, 13 e 14, ali são os últimos passos dos acontecimentos aqui desta terra, onde Jesus explica para os discípulos o que aconteceria. E num desses versos diz assim, que o mal se esfriaria de quase todos. E você já percebe isso. Que o amor, não o mal, mas que o amor se esfriaria de quase todos. Então, havendo uma sobreposição, um aumento da maldade. Mas o amor já está muito frio. E a gente percebe isso em muitas pessoas, em muitas atitudes, que a gente percebe que o amor, ele se esfriou. Por que de quase todos? O quase é porque aqueles que conhecem a Deus, o amor não deve se esfriar. Porque quem tem Deus, tem amor. Então, por isso, tem que ser de quase todos. Olha que interessante isso. E um outro verso ali também está dizendo que a mensagem do Evangelho seria levado a todos. Deus, ele é justo. E ele vai levar este Evangelho, vai falar sobre a morte de Jesus na cruz para todas as pessoas. Ele não pode ser injusto. Por isso, a justiça tem que ser, todos nós precisamos ter o poder de escolha, o livre-arbítrio. Escolher se queremos estar com Cristo no céu ou não. Mas essa escolha é sua. Cada um fará a sua escolha, ou cada um faz a sua escolha. E é por isso que você precisa escolher todos os dias. Logo quando você acorda, ore a Deus e peça a Deus que conduza os teus passos, que conduza os teus caminhos e que Ele te use como instrumento do bem para poder pregar o Evangelho a outras pessoas que ainda não o conhecem. Faça essa oração todos os dias, entregando sua vida nas mãos de Deus e pedindo que Ele te use como um instrumento. Se você fizer isso, pode ter certeza, Ele vai te usar e você fará parte daquele momento onde Jesus fará a ceifa e recolherá todos os seus. Agora, na segunda parte, fala aqui um anjo que está lá no templo, lá no céu. Ele sai também com a foice. E agora o outro anjo que ele tem fogo, né? Tem o poder do fogo. Diz para ele o quê? Coloque a sua foice na terra e agora vamos vindimar a vinha. Então aqueles que escolheram estar do outro lado, escolheram não fazer parte do povo de Deus, serão todos colocados num lagar, aonde infelizmente todos esses não terão mais a vida eterna. E em outro local da Bíblia diz que este é um ato estranho para Deus. É um ato estranho porque Deus é um Deus da vida. Ele não é o Deus da morte. Mas nesse momento ele vai ter que encerrar a história que começou lá no céu, onde Satanás e 1/3 dos anjos se posicionaram contra Deus. Foram expulsos do céu, estão aqui na terra mostrando o reinado deles. É por isso que aqui na terra nós temos tanto sofrimento, tanta dor, tanta desgraça acontecendo. Porque quem está comandando esta terra e foi entregue nas mãos dele através de Adão e Eva é Satanás e seus anjos. Eles se consideram os donos deste planeta. Por isso nós sofremos tanto e Deus permite ele ser o dono, porque ele disse que ele teria um trono melhor do que o trono de Deus. E nós aqui já provamos que esse trono é muito ruim. E todos que vivem aqui na terra já sabem que este reinado é muito ruim. Por isso que eu e você precisamos fazer força para sermos mais parecidos com Jesus Cristo.
para que a gente possa fazer parte do reino de Deus. E nosso lugar não é aqui. Nosso lugar é lá no céu, ao lado de Cristo, onde Jesus prometeu que ia construir moradas para nós. E Ele já construiu, e Ele vai vir nos buscar. Mas infelizmente, só tem dois lados. Não existe outro terceiro lado. Alguns querem criar uma terceira via, uma terceira hipótese. Não existe. Ou você faz parte do reino de Deus, ou você faz parte do reino de Satanás. É fácil você entender de qual lado você é. Por isso Deus colocou os 10 mandamentos na Bíblia, em Êxodo 20, para você saber se você está com Deus ou você está do outro lado. Os 10 mandamentos te mostram se você faz parte do reino de Deus. Então leia em Êxodo 20 os 10 mandamentos. E se você se adequar àqueles mandamentos, você pode ficar tranquilo. Jesus vai voltar para te buscar, porque Ele assim disse, que Ele voltaria a buscar aqueles que são os seus. E aqui, em Apocalipse 14, nós vimos que Ele vai vir buscar todos aqueles que o amam. Por isso, estude a Bíblia, faça a sua parte. O amor, Deus diz que Ele é amor, e se você tem amor, você faz parte do reino dele. Então, ame a Deus em primeiro lugar e ame aos outros, assim como você ama você mesmo. Olha que interessante. Eu preciso amar ao próximo. E se você está conseguindo fazer isso, pode ter certeza que você faz parte do reino de Deus. Quando você ama sem interesses, é porque você faz parte do trono de Deus. Deus te abençoe. Uma feliz semana e até o sábado que vem. Você está ouvindo Programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lily e Buldy. Bom dia, tudo bem com vocês? Chegou nosso momento de falar sobre o poder medicinal dos alimentos e nós começamos a semana passada falando sobre a soja. Nós sabemos que contém proteínas em grande quantidade, mais que qualquer outro alimento vegetal, de grande qualidade biológica. Substitui com vantagem as proteínas de origem animal. São capazes de suplementar a qualidade de outras proteínas, como a de milho e as de trigo. É de fácil digestão e absorção. Agora vamos a ver alguns aspectos bem positivos. Reduz o risco de sofrer de vários tipos de câncer, especialmente os de mama, próstata e cólon. O consumo habitual de soja evita o estreitamento e endurecimento das arterias, conhecido como arteriosclerose. Diminui o risco de sofrer de trombose coronária e infarto de miocárdio. O consumo habitual de soja evita a arteriosclerose e faz o sangue ficar mais fluido, o que melhora a circulação sanguínea nas arterias coronárias. Aumenta sua densidade cálcica e evita a osteoporose. Isso se deve principalmente à ação estrogênica das isoflavonas da soja. As mulheres se beneficiam especialmente dessa propriedade remineralizante da soja, especialmente as que se encontram na menopausa. E falando disso, alivia seus sintomas indesejáveis por seu aporte de isoflavonas, um tipo de hormônio vegetal que repõe em parte os estrógenos naturais produzidos nos ovários. A menor produção de estrógeno durante a menopausa é uma das causas das moléstias que ocorrem nessa época da vida feminina. A soja e seus derivados não contêm colesterol, como qualquer outro produto de origem vegetal. Além disso, são ricos em ácidos graxos insaturados que contribuem para reduzir a produção de colesterol no organismo. E o leite de soja pode substituir o leite de vaca e as fórmulas lácteas infantis, permitindo um crescimento adequado. Vamos a prestar um pouquinho mais de atenção nessa super leguminosa. Até a próxima semana.
O programa Vida Plena apresenta Conselhos sobre Saúde. Fechar no sábado. Alguém fez a pergunta: deverão os nossos restaurantes funcionar nos sábados? Minha resposta é: não, não. A observância do sábado é o nosso testemunho em prol de Deus, a marca, o sinal entre Ele e nós de que somos o seu povo. Essa marca nunca deverá ser apagada. Caso os nossos obreiros fornecessem refeições em nossos restaurantes, justamente como o fazem durante toda a semana, a todas as pessoas que ali comparecessem, onde estaria o seu dia de repouso? Que oportunidade teriam de refazer as forças físicas e espirituais? Não faz muito tempo foi-me concedido esclarecimento especial sobre esse assunto. Foi-me mostrado que iriam ser feitos esforços para demolir a nossa norma da observância do sábado, que os homens pediriam que os nossos restaurantes fossem abertos aos sábados, porém que isso nunca deveria ser feito. Tive a visão de uma cena. Era sexta-feira em nosso restaurante de São Francisco. Vários obreiros estavam ocupados com o empacotamento de alimentos que poderiam ser com facilidade levados para casa pelas pessoas, e algumas delas estavam esperando que o seu pacote lhes fosse entregue. Perguntei o que significava aquilo, e os obreiros me disseram que alguns dos seus clientes estavam perplexos porque, pelo fechamento do restaurante, não lhes era possível no sábado conseguirem a mesma espécie de alimento a que estavam acostumados durante a semana. Reconhecendo o valor dos alimentos saudáveis que obtinham no restaurante, haviam protestado contra a privação que sofriam no sétimo dia e pedindo aos dirigentes do restaurante que o mantivessem aberto cada dia da semana, apontando-lhes que iriam sofrer se isso não fosse feito. O que a senhora está vendo hoje, disseram os obreiros, é a nossa resposta a esse pedido de alimentos saudáveis para o sábado. Essas pessoas levam na sexta-feira alimento que lhes dura até ao sábado e dessa forma evitamos condenação pela recusa de abrir o restaurante no sábado. A fronteira de demarcação entre nosso povo e o mundo deve sempre ser mantida, insofismavelmente certa. A nossa plataforma é a lei de Deus, em que nos é mandado que observemos o sábado, pois, como está claramente mencionado no capítulo 31 de Êxodo, a observância do sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. Certamente guardareis meus sábados, declara ele, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Devemos atender a um assim diz o Senhor, muito embora pela nossa obediência causemos grande estorvo aos que não manifestam respeito pelo sábado. Numa parte temos as supostas necessidades do homem, na outra os mandamentos de Deus. Qual nos merece mais consideração? Em nossos sanatórios, o grupo de pacientes, juntamente com os médicos, enfermeiros e funcionários, devem ser alimentados no sábado, como qualquer família, com o mínimo trabalho possível. Nossos restaurantes, porém, não deverão funcionar no dia do sábado. Seja esse dia concedido aos obreiros para o culto a Deus.
As portas fechadas no sábado assinalam o restaurante como um memorial de Deus, memorial que declara que o 7º dia é o sábado e que nele não deve ser feito trabalho algum desnecessário. Foi-me instruído que um dos motivos principais da instalação de restaurantes que sirvam alimento saudável e salas de tratamento no centro das grandes cidades é que, por esse meio, a atenção das pessoas influentes será atraída para a terceira mensagem angélica. Ao notarem que esses restaurantes são dirigidos de maneira inteiramente diversa da em que são os restaurantes comuns, os homens perspicazes por-se-ão a inquirir acerca das razões para a diferença dos métodos comerciais e investigarão os princípios que nos induzem a servir alimento melhor. Serão assim levados ao conhecimento da mensagem para este tempo. Ao verificarem os homens pensantes que os nossos restaurantes permanecem fechados no sábado, inquirirão acerca dos princípios que nos levam a cerrar as portas nesse dia. Ao responder-lhes as perguntas, teremos a oportunidade de familiarizá-los com as razões da nossa fé. Poderemos fornecer-lhes exemplares das nossas revistas e folhetos, a fim de que se habilitem para a compreensão da diferença existente entre o que serve a Deus e o que o não serve. Nem todos quantos pertencem ao nosso povo são tão escrupulosos no tocante à observância do sábado quanto deveriam sê-lo. Ajude-os, Deus, a reformarem-se. Convém ao chefe de cada família assentar os pés firmemente na plataforma da obediência. A santidade do sábado. Tudo o que possivelmente pode ser feito nos 6 dias que Deus vos deu, deve ser feito. Não deveis roubar a Deus em uma única hora do tempo santo. Grandes bênçãos são prometidas aos que têm o sábado em grande estima e compreendem as obrigações que sobre eles repousam com respeito à sua observância. Você está ouvindo o programa Vida Plena. E agora, no programa Vida Plena, Princípios Educacionais. Tomar tempo para raciocinar. Toda mãe deve tomar tempo para raciocinar com os filhos, para corrigir-lhes os erros e ensinar-lhes pacientemente o caminho direito. Variar a maneira de instrução. O máximo cuidado deve ser tomado na educação da juventude, para variar de tal maneira a instrução que desperte as nobres e elevadas faculdades da mente. Bem poucos há que compreendam as mais essenciais necessidades do espírito e a maneira por que devam dirigir o intelecto em desenvolvimento, o crescente pensar e sentir dos jovens. Ensinar as primeiras lições ao ar livre. Mães, permiti que as crianças brinquem ao ar livre, escutem os trinos dos passarinhos e aprendam o amor de Deus segundo se acha expresso nas belas obras que criou. Ensinai-lhes singelas lições do livro da natureza e das coisas que as rodeiam, e à medida que a mente se lhes desenvolve, podem ser acrescentadas lições dos livros, sendo firmemente fixadas na memória. O cultivo do terreno é bom trabalho para as crianças e os jovens. Leva-os ao contato direto com a natureza e com o Deus da natureza. E para que possam ter esta vantagem, deve haver, tanto quanto possível, uma conexão com nossas escolas, grandes jardins e vastas terras para a cultura. A educação em tal ambiente está de acordo com as indicações que Deus deu para a instrução da mocidade. À criança nervosa ou ao jovem nervoso que acha cansativas e difíceis de lembrar as lições do livro, será isso especialmente valioso.
Há para esse saúde e felicidade no estudo da natureza, e as impressões produzidas não se lhes dissiparão da mente, pois estarão associadas com os objetivos que se acham continuamente diante de seus olhos. Lições curtas e interessantes. Quando os pais desempenham completamente sua parte, dando-lhes mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, tornando suas lições curtas e interessantes, e não somente lhes ensinando por preceito, mas por exemplo, o Senhor colaborará com seus esforços e os tornará mestres eficientes. Simplicidade e exemplos. Os que instruem crianças devem evitar observações enfadonhas. Comentários curtos e ao ponto exercerão influência positiva. Se houver muita coisa a dizer, compensai a brevidade com a frequência. Umas poucas palavras de interesse, de vez em quando, serão mais benéficas do que se forem ditas de uma só vez. Longos discursos sobrecarregam a mente limitada das crianças. Conversa demais levá-las a ter aversão até mesmo pela instrução espiritual. Justamente como comer demais sobrecarrega o estômago e diminui o apetite, levando mesmo a repugnar o alimento. A mente das pessoas pode ser sobrecarregada com demasiado falatório. Incentivar o pensamento independente. Enquanto as crianças e jovens obtêm conhecimento dos fatos por meio de professores e livros, aprendem por si mesmos a tirar lições e discernir verdades. Nos seus trabalhos de jardinagem, interrogai-os sobre o que aprendem com o cuidado das suas plantas. Olhando eles para uma bela paisagem, perguntai-lhes por que Deus vestiu os campos e os bosques com tais matizes formosos e variados. Por que não foi tudo colorido com um fusco sombrio? Quando colherem flores, fazei-os pensar por que ele poupou essas belezas que evadiram do Éden. Ensinai-os a observar por toda parte na natureza as manifestas evidências do pensamento de Deus para conosco e a maravilhosa adaptação de todas as coisas à nossa necessidade e felicidade. Dirigir a atividade infantil. Não devem os pais achar ser necessário reprimir a atividade dos filhos, mas devem compreender que é essencial orientá-los e educá-los na direção certa e devida. Esses impulsos ativos são como as videiras, que, não sendo dirigidas, correrão sobre qualquer toco ou mato, prendendo suas gavinhas sobre baixos suportes. Se as trepadeiras não são dirigidas para o devido suporte, desperdiçam sua energia sem qualquer resultado. Assim acontece com as crianças. Suas energias devem ser educadas na direção certa. Dá-lhes às mãos e à mente algo a fazer que os faça prosseguir nas realizações físicas e mentais. Ensinar a prestatividade já na tenra idade. Desde bem cedo, deve-se ministrar à criança a lição de prestatividade. Logo que suas forças e a faculdade de raciocínio estejam suficientemente desenvolvidas, devem-se-lhe confiar deveres a desempenhar em casa. Deve ser estimulada a tentar auxiliar o pai e a mãe, estimulada a ser abnegada e a dominar-se a si mesma, a colocar a felicidade e o bem-estar dos outros acima dos seus, a estar atenta às oportunidades de animar e ajudar os irmãos e os companheiros, e a mostrar bondade para com os velhos, os doentes e os infelizes. Quanto mais profundamente o espírito de verdadeiro serviço penetrar o lar, tanto mais profundamente ele se desenvolverá na vida das crianças. Elas encontrarão prazer em servir e sacrificar-se pelo bem dos outros. Pais, ajudai vossos filhos a fazerem a vontade de Deus, sendo fiéis na realização dos deveres que realmente lhes pertencem como membros da família. Dar-lhes-á isso muito valiosa experiência. Ensinar-lhes-á que não devem centralizar em si mesmos os pensamentos, satisfazer sua própria vontade ou agradar a si mesmos. Ensinar-lhes pacientemente a desempenhar sua parte no círculo familiar. Pequenas atenções
frequentemente repetidas. Pais, na educação de vossos filhos, estudai cuidadosamente as lições dadas por Deus na natureza. Se quisesseis ajeitar um cravo, ou uma rosa, ou um lírio, de que maneira o havíeis de fazer? Perguntai ao jardineiro por que processo ele faz com que cada ramo e folha floresça tão belamente e se desenvolva em simetria e beleza. Dir-vos-á que não foi absolutamente por um trato rude, nenhum esforço violento, pois isso não faria senão partir as delicadas hastes. Foi mediante pequeninas atenções, frequentemente repetidas. Umedecia o solo e protegia as plantas em desenvolvimento, dos ventos ásperos e do ardente sol, e Deus as fez crescer e florescer com delicada beleza. Segui no trato com vossos filhos os métodos do jardineiro. Por meio de toques suaves, de serviço amorável, procurai amoldar-lhes o caráter segundo o modelo de Cristo. Atenção às pequenas coisas. Que grande erro é cometido na educação das crianças e dos jovens ao favorecer, transigir e mimá-los. Tornam-se egoístas e deficientes, faltos de energia nas pequenas coisas da vida. Não são ensinados a adquirir força de caráter pela realização dos deveres diários, por mais humildes que sejam. Ninguém está habilitado para um trabalho grande e importante, a menos que tenha sido fiel na realização dos pequenos deveres. É por etapas que o caráter é formado e a alma educada a empenhar esforços e energias proporcionais à tarefa a ser executada. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado, aqui na Cidade Alta FM.